Muito bom dia, meu sétimo ano. Tudo bom aí com todo mundo? Vamos lá começar o mês de maio, né? E nessa segunda-feira, como eu tinha falado na terça-feira passada, eu vou aproveitar a nossa aula de hoje para fazer nossa atividade paralela de espanhol, tá certo? Na terça-feira passada, nós fizemos a atividade paralela de inglês. Alguns colegas fizeram, né, tanto presencial quanto online. Outros colegas não fizeram, né? Enfim, de inglês da primeira unidade, a média já está fechada. Alguns colegas terão nota boas, né? Outras mais ou menos, e outros colegas não terão uma nota azul, né? Mas teremos a segunda, terceira e quarta unidade para recuperar. Para isso, a gente precisa lembrar que esse ano está totalmente diferente do ano passado. Estamos mais rígidos, né? Não tem mais a brincadeira, não tem mais desculpa. O ano está seguindo em frente, certo? Então tem que fazer as atividades, tem que assistir aula, tem que enviar as atividades. Ninguém é mais criancinha, está todo mundo no sétimo ano, sabe o que deve e o que não deve fazer, certo? Na nossa atividade paralela de espanhol hoje, eu vou colocar no grupo, ela tem 6 questões, 6. E eu estou dando um valor de 3 pontos para essa atividade paralela de espanhol, tá certo? Tem questões abertas, tem questões fechadas. Tem muito de interpretação, então temos que ler o texto, certo? Vou mostrar a vocês como está a nossa atividade paralela e presta muita atenção. E o principal, não deixa de responder e enviar. Senão, não tem nem a chance de melhorar a nota ou de pelo menos aumentar um pouco mais a média. A decisão é de vocês. Tá feito assim? Respostas de caneta, azul ou preta? Repetindo, respostas de caneta. Não aceitarei respostas de lápis. Feito? Terminou. Envia no privado do WhatsApp, certo? Receberei até às 11 horas. Recebo até 11 horas. Depois disso, acabou-se o procedimento. Tá bom? Então, encerramos hoje o espanhol referente à primeira unidade, relembrando que amanhã, tá? Na nossa aula de inglês, quem vier para o presencial, você que está em casa, que vem amanhã, terça-feira, para o presencial, traga o caderno 2, porque o caderno 1 de inglês a gente já terminou. Então, se você está assistindo essa videoaula, porque não é seu dia presencial, e você vem amanhã, terça-feira, traga o caderno 2. Entendido? Não vai esquecer. Tá joia? Agora segura aí que eu vou explicar como vai ser a atividade avaliativa. Vamos lá. Então vamos lá. Esse é o primeiro texto, certo? É um texto que fala sobre a crise imobiliária, né, que não afeta somente os adultos. Então esse é o primeiro texto, certo? Aí vê só, essa primeira questão, ela é fechada, ou seja, é de alternativa. A crise econômica vivida tem como consequência. Lembre que essa resposta aqui, ela vai estar nesse texto aqui de cima. Ok? Então, primeiro aqui, ó, ela é fechada. Certo? No segundo ele fala assim, ó. Olhe o que Davi Cohen, que é quem fez esse texto, escreveu em seu blog sobre tecnologia para responder à questão que segue. O título é O Futuro dos Livros. Então, veja que você aqui tem um livro e aqui você tem um iPad, né? Que você pode ler o livro pela internet, né? Aqui você tem um texto que fala sobre o livro normal e o livro que você pode baixar, né?
esse é o texto, certo? A primeira pergunta diz assim, ó. Esse daqui, vê só. A possibilidade de ler em uma pantalha. Pantalha é uma tela de tablet. Uma tela de tablet. Tá certo? Então, a possibilidade de ler em uma tela o que antes se reservava apenas no papel. Marque a frase a seguir em que a palavra pantalha tem o mesmo sentido associado ao empregado neste fragmento. Que fragmento é? Esse aqui, ó. Ou seja, ele quer saber em qual dessas 4 frases a palavra pantalha tem o mesmo significado dessa daqui de cima. Gente, essa tá muito fácil. Se você pegou aí o que eu falei, o que era pantalha, a resposta tá muito fácil. Ok? Legal. Então também é fechado, tá? Primeira e segunda fechada. Vamos lá. Terceiro. Às 8h42 da noite, do dia 11 de fevereiro de 2009, Sarah Villa escreveu. Aí tem o texto aqui que ela escreveu, certo? Aí vem esse aqui, ó. Às 12h07 do dia 12 de fevereiro, Cecília, que já é uma outra pessoa, escreveu. Aí a Cecília escreveu esse segundo texto aqui. A pergunta é o seguinte, vê só. Ele quer saber a seguinte situação. Depois de ler os 2 comentários, que 2 comentários são esses? Ora, o da Sara e o da Cecília. Depois de ler esses 2 comentários, o que existe de comum no comentário da Sara e do comentário da Cecília? Qual dessas alternativas mostra o que tem de comum entre os 2 comentários? Ok? Terceiro quesito, também fechado. Joia. Quarto quesito, tem o texto. E se no quiero una fiesta? Ou seja, e se eu não quero uma festa? São de viagens, né? Para quem troca, geralmente as meninas trocam as festas de 15 anos por uma viagem, tá? Então, esse texto aqui, ó, ele fala exatamente sobre isso. Foi escrito por Fernanda Martínez, tá? Viagens incríveis para as debutantes, como a gente chama, né? As pessoas de 15 anos. Então, eu tenho esse texto aqui, ó. Legal? Tá. Sobre esse texto aqui, esse quarto, a resposta vai ser aberta, porque sobre esse texto aqui, ó, ele te dá 4 perguntas. Presta atenção. Você, ainda que não tenha 15 anos, mesmo sendo um menino ou uma menina, pensa na seguinte situação. Ao chegar nos 15 anos, seus pais lhe darão uma viagem para comemorar a data. Descreva como será esta viagem. Na descrição deve aparecer. Então, vê só. Essa resposta é aberta e é muito fácil. Onde será o destino? Para onde você quer viajar? Quanto tempo durará essa viagem? Quem são os amigos que te acompanharão? Como será esta viagem? Gente, essa é uma das respostas mais fáceis que tem de fazer, tá? Legal. Quinto, o texto é o mesmo, ó, o futuro dos livros. Lembra esse texto daqui de cima? Do futuro dos livros, esse? Pronto. Do quinto quesito, o texto é o mesmo. Aqui, ó. Quinto quesito, o texto é o mesmo. Certo? E aí, se o texto é o mesmo, a pergunta é diferente. A pergunta aqui, ele diz o seguinte, ó. Ele quer que você diga se é verdadeiro ou falso essas frases aqui, tá? De acordo com o texto. E aí você diz qual é a sequência que fica. Certo? Se é verdadeiro ou falso, ok?
E o sexto quesito, ó, ele vai ser também uma pergunta aberta. E ele fala assim, ó. La habitación, lembre que habitación é quarto, tá? Então, o quarto dos adolescentes. Espaço de identidade e privacidade na adolescência. Certo? Então, vai ter um texto aqui que fala sobre isso, ó. Tá? Com dicas, certo? E aqui, a pergunta tá aqui, ó. La habitación, o quarto dos adolescentes, devem estar sempre organizado e limpo. Justifica, usando elementos do texto, se essa afirmação é correta ou não. Então, essa daqui, resposta aberta, mínimo de 4 linhas, é uma resposta individual. Tá certo? Então, essa atividade paralela de espanhol, e eu estou recebendo até às 11 horas. Tá bom? E amanhã, não esquece, coloca já o caderno 2 na tua bolsa, que a nossa aula de amanhã começa já com o caderno 2. Tá feito?